Quero cumprimentar a todos que estão conosco nessa jornada da divulgação da primeira obra da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Estamos fazendo algumas considerações iniciais a respeito desse livro que trouxe tanto conhecimento para nós e mudou de uma certa forma a nossa versão a respeito de mundo espiritual, de fenômenos espíritas. Antes de entrarmos propriamente no estudo do conteúdo desse livro, gostaria de falar sobre um depoimento do espírito Hilário Silva, da obra Espírito da Verdade, psicografada por Chico Xavier. Ele conta que Kardec, o codificador do Espiritismo, naquela manhã de abril de 1860, estava muito triste e acabrunhado. Ele estava exausto. Fazia frio. Embora fosse tudo bem com a Sociedade de Espírito de Paris, que foi fundada logo um ano em seguida ao Livro dos Espíritos, e também a venda de livros estava razoável, mas o dinheiro estava escasseando para as obras, essa obra gigantesca dos espíritos superiores. Haviam colocado na mão de Kardec essa obra. Então a pressão aumentava, ele recebia cartas sarcásticas. Então ele estava assim, numa triste manhã de abril, desconsolado. E quando mais ele estava desalentado, a esposa dele, a Madame Rivail, a Gabi, veio lhe entregar uma encomenda que havia chegado. E o professor abriu o embrulho e leu uma carta que havia sido interessado a ele, que dizia o seguinte: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou a minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente, tudo era alegria e esperança, quando no início deste ano, de modo inesperado, ela partiu desta vida, levada por uma sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem e do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não passava agora de um trapo humano. Faltava ao trabalho e o meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o Senna e acabei planejando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou da amurada, caindo meus pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho me descera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler, no frontispício, entre irritado e curioso: esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Assinado A. Lohan. Estupefato li a obra, o Livro dos Espíritos.
ao qual acrescentei breve mensagem, volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constava da mensagem agradecimentos finais, assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou então um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação que o missivista se referia, mas também outra em letra firme. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. José Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivail experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Aconchegando o livro ao peito, raciocinava, não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito, turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou um lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Então vejam bem que o Livro dos Espíritos é uma ponte entre o visível e o invisível. É uma ponte entre o céu e a terra. É uma ponte entre os homens e os anjos. Essa ponte, o Livro dos Espíritos, salvou-nos e continuará sua obra de regeneração enquanto houver dor e grito humano. E vocês acham que poderia o Criador seguir indiferente a tanta dor? Então ele foi trazido justamente para que nós pudéssemos ter uma orientação a respeito da nossa vida, do nosso futuro, da eternidade da alma e tudo mais. Então, o Livro dos Espíritos, por isso, é chamado a espinha dorsal do Espiritismo. Quem chamou o Livro dos Espíritos de espinha dorsal do Espiritismo foi Herculano Pires, que foi um grande escritor, um grande pesquisador espírita, um professor, um intelectual, que trabalhou arduamente com os livros espíritas. Então, neste livro se encerra toda a doutrina. Quem quiser conhecer a doutrina espírita tem que ler, tem que estudar o Livro dos Espíritos. Por quê? Contendo a doutrina, ele também tem o que mais? Aclaramentos a respeito da doutrina. Elucidações que Kardec sabiamente faz seus comentários, nos explicando. Lições complementares que facilitam a nossa compreensão trazida. Mensagens de espíritos que elucidam tudo aquilo que foi trazido sobre a doutrina. Como é um livro básico, ele deve ser lido, mas não só lido, ele deve ser estudado, ele deve ser meditado, ele deve ser relido constantemente. Tem espírita
que fala assim, eu já li o Livro dos Espíritos. Faça alguma pergunta para ele a respeito, não que ele tenha que decorar o número da pergunta, onde está, não. Mas ele tem que saber os fundamentos da doutrina. E ele não vai saber, porque se ele leu realmente, só a gente lê, eu leio um romance, eu pego os aspectos principais. Mas se eu quiser também saber das outras coisas que ficam ao seu redor, eu tenho que ler mais vezes para eu poder entender. Imagine um livro de estudo que esclarece uma doutrina como esta. Tem que ser lido, relido, estudado, meditado. Então é isso que tem que acontecer. Deve estar sempre só sobre nossa vista, sob forma de consulta permanente. Nós temos que estar sempre consultando o Livro dos Espíritos. E existe uma correlação do Livro dos Espíritos com outros livros da codificação, principalmente, que nós vamos falar, mas principalmente com o Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas questões dizem respeito a questões dos ensinamentos de Jesus. Por isso que nós não podemos deixar que o Evangelho, estudado à luz da doutrina dos Espíritos, é outro entendimento para nós. Nós conseguimos entender muitas coisas que ficavam ali veladas. Jesus não pôde falar tudo. Ele não tinha meios de explicar coisas que aquelas pessoas daquela época não poderiam entender. Tinha que esperar a ciência se desenvolver mais um pouco, tinha que esperar que as pessoas evoluíssem um pouquinho mais mentalmente, melhorassem moralmente. Então, o Evangelho, à luz da doutrina espírita, é uma coisa que nós entendemos facilmente. Olha, quando nós falamos que o Livro dos Espíritos é tão necessário, a gente lembra o que o orador Divaldo Franco nos contou numa palestra. Ele disse que era médium desde criança, e ele já jovem, ele era médium, mas ele não era espírita. Ele não conhecia a doutrina espírita, nem sabia que existia o espiritismo. E daí, a mentora dele, que ele nem sabia naquela época que era mentora, fez esse presente para ele e falou assim, Divaldo, você é médium, mas você não é espírita. Ele falou, não. Ela falou assim, leia o Livro dos Espíritos. Ele falou, Livro dos Espíritos? Vou procurar. E foi. E achou com dificuldade, porque naquela época não era assim como hoje as livrarias espíritas existem. Era uma obra que ficava ali, alheia, né? À vontade de quem quisesse procurar. E ele achou o livro. Primeiro ele falou, mas que livro grande. Como é que eu vou ler esse livro? Bom, ele começou a ler. Ele começou a folhear o livro. Folheava, via uma coisinha, folheava, via uma coisinha. Chegou no final. Ela se fez presente novamente para ele e falou, Divaldo, leia o Livro dos Espíritos. Ele falou, ela percebeu que eu fiz assim. Começou a ler. Começou a ler com atenção e começou a chamar a atenção dele para aqueles fatos que ele não tinha nem percebido. Depois que ele levou um tempo fazendo uma leitura que praticamente foi um estudo, ela aparece para ele novamente e fala assim, Divaldo, leia o Livro dos Espíritos. Porque esse livro, se você, em toda a sua encarnação, você ficar estudando ele, você ainda não vai dar conta de todas as verdades que estão lá. E daí, desde essa época, ele não largou mais do Livro dos Espíritos. E se tornou esse orador que nós conhecemos, né? De grande porte.
Mas ele ainda confessou, numa outra palestra que ele fez, que um dia ele foi surpreendido por uma questão de uma pessoa que assistiu a palestra dele e fez uma pergunta para ele. E ele titubeou, porque nós não somos uma antologia, nós não temos todos os conhecimentos possíveis. Mesmo a pessoa mais estudiosa vai ter um momento que ela vai se deparar com algo que ela ainda precisa conhecer. E ele ficou assim, mas Joana de Ângeles, junto dele, está no livro dos Espíritos. Ele, não é possível. Eu conheço o livro dos Espíritos. Eu sei todas as questões do livro dos Espíritos. Ela falou, então vai na questão tal que você vai achar. E ele foi, e achou, e morreu de vergonha. Então, para a gente ver que o livro dos Espíritos é um livro didático, porque ele é apresentado por perguntas e respostas. Essa foi uma didática que Kardec usou, que é fabulosa para o nosso entendimento. E a gente, depois que começa a estudar o livro dos Espíritos, a gente vê que a didática de Kardec foi tão valiosa que ele faz 500 vezes a mesma pergunta de uma outra maneira. A ponto de, em algumas vezes, os espíritos até perderem a linha com ele. Já dissemos isso. Mas por que ele estava fazendo isso? Não para o entendimento dele. Porque ali ele era um intermediário para o nosso entendimento. Ele sabia que as pessoas não iam ter uma noção exata. Então ele fazia a pergunta novamente, revestida de uma outra forma, mas que tinha o mesmo teor. E os espíritos então respondiam novamente. Então, este método, que chega até a ser cansativo de tanto que repete, é uma forma da gente entender melhor. Então, qual que é a finalidade do livro dos Espíritos e da doutrina espírita? A nossa renovação moral. Tudo aquilo que nós vamos estudar, tudo aquilo que nós vamos ler, tudo aquilo que complementa esse livro é para o nosso melhoramento moral. É para que façamos esse autoentendimento nosso, esse autoconhecimento, para que possamos, então, nos conhecer para poder melhor ajudar o nosso próximo. Porque quem não se conhece não pode ajudar o próximo, não tem condições. Nós temos que saber em nós todos os defeitos, tudo que nos atrapalha, para podermos vencer essas dificuldades e depois sabermos também ter a misericórdia para com os nossos irmãos que estão sofrendo do mesmo problema. Então, o Livro dos Espíritos, ele se apresenta didaticamente em 4 partes. Na primeira parte, se refere a Deus, à criação e aos elementos gerais do universo. Então, essa é a primeira parte. Fala de Deus, fala da criação, fala da formação dos mundos, fala dos elementos do universo. Na segunda parte, ele versa sobre os espíritos, sobre as reencarnações, as existências, a vida espírita, ou seja, do outro lado, como que se dá, a emancipação da alma, quando que a alma se emancipa do corpo, se liberta do corpo, e assuntos correlatos a essa vivência espírita, da vida espírita. Essa é a segunda parte do Livro dos Espíritos. A terceira parte fala das leis morais, que muito tem a ver, ou tem tudo a ver, com os ensinamentos do Evangelho. Então, nas leis morais, nós vamos perceber os ensinamentos de Jesus. E na quarta parte fala de esperanças e consolações. Ou seja, aquilo que nós precisamos ter de esperanças e aquilo que vai nos consolar nas nossas dificuldades.
qual que é a finalidade superior do Espiritismo? É redimir a humanidade pelo Evangelho. Então, quem disser que a doutrina espírita não é uma doutrina cristã, na realidade não conhece a doutrina espírita. Porque a finalidade superior do Espiritismo é libertar a humanidade pelo Evangelho, ou seja, pela renovação moral das pessoas. Nós não queremos um mundo regenerado. Esse mundo só será regenerado quando cada um de nós estivermos regenerados. Então, através dessa doutrina bendita, nós estudamos o Evangelho de Jesus e achamos ali os pontos correlatos que nos levam a essa visão interior de nós mesmos. Então, como nós já deixamos claro no primeiro programa, a primeira edição do Livro dos Espíritos foi em 18 de abril de 1857. Mas essa edição não é essa que estudamos hoje. Essa edição tinha 501 perguntas. Por quê? Não coube tudo. A segunda edição, que veio melhorada, foi em 18 de março de 1860, ou seja, quase 3 anos após que Kardec trabalhou arduamente para colocar as 1019 perguntas, que é o Livro dos Espíritos que nós estudamos hoje. E Kardec fala que todas as questões não couberam na primeira edição. Foram redistribuídas numa outra ordem, mais metódica. Então, ele fez a primeira edição com 501 perguntas, mas ficaram muitas coisas que não couberam nessa primeira edição. Daí ele fez um novo trabalho, embora os princípios não sofreram nenhuma alteração. Os princípios não sofreram nenhuma alteração, mas foi um trabalho quase que novo que ele fez para entregar esta edição melhorada com 1019 perguntas. Então, o professor Herculano Pires, a que já me referi, que foi um grande pesquisador espírita, responsável pela edição de livros espíritas, divulgador da doutrina, ele fala que todos os livros da codificação podem ser identificados no Livro dos Espíritos. Vejam bem, como o Livro dos Espíritos é uma obra básica, é a espinha dorsal na sua palavra, todas as outras obras da codificação, elas se resumiram numa das partes do Livro dos Espíritos. Então, ele fala, a codificação espírita, primeiro foi o Livro dos Espíritos, em 1857, foi lançado. Depois houve a necessidade dessa parte, da segunda parte, ser mais esclarecida, que fala da vida espírita, da comunicação dos espíritos, então foi lançado em 1861 o Livro dos Médiuns. Mas aí o que faltava? A parte religiosa, a parte do Evangelho. Então, em 1864, foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, justamente naquela terceira parte do Livro dos Espíritos que dizem respeito às leis morais. E O Céu e o Inferno foi lançado em 1865, falando das esperanças e consolações, dando noção de céu, de inferno, de anjos, demônios, na visão da doutrina espírita. E o último livro da codificação, a Gênese, que foi lançado em 1868, que nós vamos fazer também algumas considerações. Também teve 2 obras que Kardec lançou e que não entraram na codificação, que foi um ensaio que ele fez.
Uma foi o Principiante Espírita e a outra foi O que é o Espiritismo, que é um livro fininho, mas que elucida muito quem quer ter o conhecimento de que é a doutrina. Essas duas obras, elas não constam da codificação espírita, mas tem como assunto o que faz parte da introdução e dos prolegômenos, porque o Livro dos Espíritos, ele não é só, contém só as questões, ele tem uma introdução que é riquíssima. Tem pessoas que estudam o Livro dos Espíritos, já parte para a primeira questão e perdem uma preciosidade que é a introdução, onde Kardec vai explicar tudo isso que nós estamos falando aqui, como surgiu, aquelas pessoas que estavam rebatendo, ele vai falar tudo isso na introdução. Como que ele chegou àquela conclusão. Então, é importantíssimo estudarmos a introdução. E os prolegômenos também, que é uma outra parte menorzinha. E também o livro Obras Póstumas, que Kardec deixou muitas coisas escritas, mas que não foram publicadas. Então, em 1890, aquelas pessoas que eram ligadas a ele compilaram aquelas anotações e publicaram com o título de Obras Póstumas. É muito importante a leitura desse livro para a gente ter um conhecimento da história de Kardec, como ele chegou no Espiritismo, como os espíritos falavam com ele, através da psicografia daquelas meninas. Então é muito importante. Bom, o Livro dos Médiuns, que é uma sequência natural do Livro dos Espíritos, da parte segunda do Livro dos Espíritos, é a parte experimental do Livro dos Espíritos. Então, toda a matéria contida nessa parte é reorganizada, ampliada naquele livro, principalmente ao que diz da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. O Livro dos Médiuns é chamado Laboratório do Mundo Espiritual. Então, vejam bem, sabiamente os espíritos dividiram o Livro dos Espíritos em 4 partes. E, então, cada parte depois recebeu um acompanhamento, que foram os Livros dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo também é uma decorrência natural da terceira parte, das leis morais, como nós falamos, tratando dos princípios morais, da moral evangélica, bem como dos problemas religiosos, da prece, da prática da caridade, tudo isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno decorre da parte quarta, Esperanças e Consolações. São estudados os problemas referentes às penas e gozos terrenos e futuros, inclusive com a discussão do dogma das penas eternas e a análise de outros dogmas, como a ressurreição da carne, paraíso, inferno, purgatório, está tudo lá no Livro dos Espíritos, no livro do Céu e Inferno. E a Gênese, que é a última obra da codificação, que fala dos milagres e as predições, que fala um pouco da primeira parte e da segunda. Trata da evolução física da Terra, formação e desenvolvimento do globo terrestre e passagens evangélicas. Então, desta maneira, a codificação se apresenta como um todo, homogêneo e consequente. E é por isso que nós temos obrigação de estudar a codificação. Mas, em primeiro lugar, o Livro dos Espíritos, que é para podermos entender as sequências que se dão nos outros livros. Então, hoje nós estamos terminando o nosso programa, desejando a todos muito entendimento, muita paz e muita luz. Claudete Moura, para o divulgar.net.